A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos alegres e felizes para mais uma transmissão da nossa aula do CFO. A nossa aula ela é da apostila de ética cristã, também de educação, família e mordomia. E agora nós estamos aí entrando na parte da família e temos hoje a oportunidade de estarmos estudando essa aula. Essa aula está sendo gravada, nós temos uma explicação aí no vídeo aí que mandamos aos irmãos do curso do CFO e enfim, os irmãos terão um entendimento aí por que está sendo gravada, tá bom? Mas vamos lá, a nossa aula de hoje então. Quero já agradecer a todos que estarão participando desta aula, os que estão fazendo o curso, os alunos, e os que estarão visitando aí a página no nosso canal no YouTube, que possam ter um grande proveito aí da aula de hoje, tá bom? Vamos lá então a nossa aula. Os irmãos já estão familiarizados aí com o nosso layout, vendo aonde aparece a questão aí de cada informação, e aí com isso você pode estar acompanhando a aula de hoje, tá bom? Vamos lá então. Nosso primeiro slide de hoje sobre a família, tá aí uma chamada sobre a família. Deixa eu só fechar uma tela aqui que está atrapalhando a minha visão. E agora sim. E temos aí o primeiro slide da aula de hoje, tá bom? Família. Família é o grande projeto de Deus para o ser humano, tá? Nós precisamos entender que quando esta palavra projeto entra nessa frase, no sentido de que quem projetou, tá? O projeto família foi Deus, porque na verdade família já não é mais um projeto, tá? Família hoje é uma instituição divina, ela já foi confirmado, esse projeto já foi executado pelo próprio Deus. Então família, ele é um projeto no sentido de que foi elaborado por Deus, mas hoje já é uma instituição divina, tá? O idealizador da família foi o próprio Deus. E nela, que o homem na família, o homem e a mulher, na condição aí de macho e fêmea, tá? Conforme foram criados por Deus, macho e fêmea, homem e mulher, têm suas necessidades físicas e psicológicas de amor e companheirismo satisfeita, tá? Nós estamos falando à luz da palavra. E é nela que eles se realizam e desenvolvem suas aptidões, tá? E desempenharem aí os papéis que lhes foram atribuídos pelo próprio Deus. Se Deus é o projetor da família, instituiu a família, é o arquiteto da família, vamos assim dizer, é o idealizador, nele que está também as atribuições para que possamos realizar os papéis, desempenhar os papéis conforme ele deseja, tá? E dentro dessa família, tá? E sempre lembrando, homem e mulher, macho e fêmea, tá bom? Foi dessa forma que Deus idealizou a família. Então, na família, o homem e a mulher podem interagir como casal, tá? Unindo-se um ao outro, eles se tornam uma mesma carne, tá? Contribuindo para o suporte emocional, há uma contribuição de ambas as partes e o crescimento de um do outro, tá? Bem como aí também gerar filhos e proporcionar oportunidade de aprender e amar e relacionar com as pessoas. O casal ele vai crescendo e edificando junto conforme o passar dos anos, tá? Só tem uma vida bagunçada quem não tem uma vida, quando eu digo bagunçada no sentido de casamento, quando não se tem uma vida segundo a vontade de Deus. Mas casamento é uma bênção, viu, irmãos? Casamento é maravilhoso, desde que Deus esteja inserido no casamento. Quando Deus está inserido no casamento, as coisas tendem a fluir bem, porque o idealizador, quem projetou o casamento e quem confirmou ele como instituição foi o próprio Deus, tá? E aí você cresce um com o outro enquanto casal, marido e mulher, e aí você vai crescendo em vários aspectos, aí, esse relacionamento com outras pessoas e conhecimento de um com o outro, gerando filhos, enfim, vai fazendo a vida seguir. Então muitas famílias têm vivido aquém do projeto original de Deus. Observe que eu coloquei uma imagem aí de uma família no vidro, esse vidro quebrado, tá? Por quê?
Porque as famílias elas têm vivido um projeto aquém daquilo que Deus projetou. Não é isso que Deus fez para a família. O que nós temos visto hoje aí, famílias são constituídas e ao mesmo tempo são desfeitas assim com uma facilidade muito grande. Hoje você pega um jovem casal, às vezes não tem um ano de casado e já se pensa em separar. Há outros, e aí além daquilo que casam já pensando na possibilidade de separar se não der certo. Então, não é isso que Deus projetou para a família, tá? As pessoas têm vivido, as famílias têm vivido aquém daquilo que Deus projetou. Contudo, ainda há tempo de restaurar os vínculos de amor no lar, no nosso lar. Há possibilidade com Deus de alcançarmos essa excelência como família da forma que Ele deseja. Então, quando falamos aí, vamos falar da origem da família. Quando falamos aí sobre família no tópico 1.1, logo pensamos em casamento, pois é com essa união estável e no caso legal também que uma nova família tem início, tá? Falou em família, pensou-se em casamento, porque uma família se inicia a partir do casamento. Então, só para a gente entender essa questão aí, o homem ele vive numa família, a mulher vive em outra família. Os dois se conhecem, começam a ter um relacionamento de namoro, noivado e posteriormente o casamento. Quando se há o casamento, aí uma nova família ela é formada, tá? Os pais do homem e os pais da moça, do rapaz e da moça, eles passam a ser parentes, porque agora passou a ser uma nova família, tá? É uma família nova formada. Ah, mas eu posso dizer que meus pais é família? Claro que pode. Eu posso dizer que meus filhos casados são família? Claro que pode. Mas eu preciso ter entendimento que é uma nova família, é um casal novo que se uniu pelos laços do matrimônio e está formando uma nova família, tá? E eles precisam entender isso, tanto os pais como os que casaram, para que não haja influência errada no meio da família. Precisa deixar, se for necessário dar conselhos, dê conselhos, se for necessário tomar conselhos, tome conselho, mas lembre-se sempre que após o casamento se constituiu uma nova família, tá? O projeto original de Deus para a família começou lá com Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade, depois de formar da mulher aí, da costela do Adão, tá? Que Deus tomou e o Senhor a levou até o seu futuro esposo. Então, Adão lá, os irmãos conhecem a história, dormiu e Deus foi lá da costela dele e extraiu e fez a mulher da costela do Adão e depois entregou a ele, a essa mulher, ou seja, ele confirmou, instituiu o casamento. E quando Adão recebe a Eva da parte de Deus, ele faz a seguinte declaração lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 23. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, o laço matrimonial, ele pega duas pessoas distintas e forma um casal, tá? São ossos dos mesmos ossos e carne da minha carne. Eu preciso ter esse entendimento enquanto casal, tá? O homem precisa ter entendimento, a mulher precisa ter entendimento. Por quê? Porque quando ele consegue entender essa palavra profética de Adão, essa palavra tremenda de Adão, ele começa a ver as coisas de uma forma diferente, tá? Por quê? Bom, se ela é osso do meu osso e carne da minha carne, e a mulher fazendo a mesma reflexão, se eu maltratá-lo, eu estou maltratando aquilo que é meu, aquilo que faz parte de mim, e vice-versa. Então, quando você entende que a sua esposa, ou a mulher, no caso, o seu marido, é osso da mesmo osso e carne da mesma carne, você não vai maltratar porque, consequentemente, você está ferindo a si mesmo, tá? E não é isso que Deus quer de nós. Então, a partir desse momento, as Escrituras registram a maneira como a união entre o homem e a mulher é vista aos olhos de Deus. Como que é? Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer da seguinte forma: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, tá? O homem tem que deixar o seio familiar, tá? Lá era a família deles, com os pais, com os irmãos, ou no caso quando tem, e ele vai se apegar à sua mulher e ambos serão uma só carne, serão um só corpo, né? São dois corpos mais unidos pelo matrimônio. E aí o que acontece? Forma a nova família, como eu acabei de dizer.
tá? E os pais que ele deixou, o pai e a mãe, ele deixou a sua família para formar uma nova família. Ou seja, no ato do casamento, o homem e a sua esposa passam a ser considerados por Deus uma só carne. Um casal tornou-se uma só carne. Ele deixou o pai, formou uma só carne. Aí teve uma nova família. Então, essa carne, é claro que é simbólico esse texto, mas o próprio Deus acaba enfatizando e ortogando essa questão. O homem e a mulher são uma só carne. Então, quando você maltrata, e volto a dizer o ponto anterior, o versículo 23, quando você maltrata a carne lá, você está maltratando a carne aqui e vice-versa. Tá? Então, uma unidade em que há amor e há cumplicidade, objetivos e propósito comum. Tem que ter propósito comum, tem que ter cumplicidade, tem que ter objetivo. E qual é a base para tudo isso? É o amor. Tá? Não adianta, quem casa e não é por amor, geralmente o casamento não é bem sucedido, acaba mal. Tá? A união entre o homem e uma mulher e a mulher possibilitou o cumprimento da ordenança que o Senhor deu a Adão e a Eva. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai e vos enchei a terra e sujeitai-a. Está lá em Gênesis capítulo 1, parte A do versículo 28. Observe que o casamento legitimado por Deus só tem valia no ato do casamento do homem com a mulher. Por quê? Porque há a possibilidade de cumprir o que Deus disse a eles, que é o caso de frutificar e multiplicar. Não há, meu querido, outra forma de multiplicação se não for através de um homem e uma mulher. Tá? Há uma necessidade de ser um homem e uma mulher para que a espécie humana, o ser humano, ele possa continuar a existência. Tá? De outra forma não existiria mais. Então os filhos, portanto, são fruto, é um fruto de uma aliança de amor instituída pelo próprio Deus, tá? De um homem e uma mulher, e aí gera-se os filhos, que gerarão outras famílias, que gerarão outros filhos e outras famílias, e esse é o processo que Deus deixou para que o homem viesse cumprir na questão aí da família, tá? Indo aí para o item 2, família, plano de Deus para o homem, tá? É um plano do próprio Deus para o homem. Os planos de Deus são perfeitos. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos observar dentro desse item aqui. Tá? Quando ele estabeleceu a família, o seu propósito era criar um refúgio no qual o homem e mulher, no caso, viessem ter harmonia, viver em harmonia e em paz. Então, o seio familiar ele precisa ser um lugar de harmonia e de paz. Tá? Esse é o que Deus projetou. O Senhor projetou o lar para que as pessoas tivessem um lugar onde pudesse desenvolver-se plenamente. Eu preciso entender e compreender que o meu lar é um lugar de bênção. Quando eu entendo que o meu lar é um lugar de mazelas, de coisas ruins, eu não estou vivenciando aquilo que Deus projetou para mim. Então, o propósito de Deus era criar um refúgio para o homem e para a mulher. Nesse refúgio, ele viesse viver em harmonia e em paz. E ele projetou para que dentro do lar ele se desenvolvesse de forma plena, tá? De quais são essas formas plenas aí, dentro do item 3 aí, o propósito, que é o propósito de Deus para a família, tá? O propósito de Deus para a família era suprir a necessidade de afeto. O Senhor estabeleceu a família a fim de suprir a necessidade de que o ser humano tem, que é de receber e dar amor, tá? E vice-versa, você dá e recebe amor, tá? De suprir essa necessidade de afeto. Tá? Essa preocupação de Deus foi demonstrada quando ele se propôs a providenciar uma companheira para o homem. Ele chega a dizer que não é bom que o homem esteja só. E vou fazer para ele uma disjuntora. Palavra disjuntora, aquela que está junto, aquela que coopera. E algumas traduções vai dizer assim, que é idônea. Idônea é aquela que está pronta para cumprir uma função. Olha como é importante o significado desta palavra, tá? Outro propósito de Deus para a família era prover a segurança. A família propicia ao ser humano condições favoráveis para ele enfrentar as crises e as diversidades da vida, suportar níveis altos de angústia e crescer em todos os âmbitos. Né? É muito comum você ver algumas pessoas dizendo assim, no momento mais difícil da minha vida, minha família foi importante. Essa segurança que se vê na família, com suporte aí dos níveis mais altos, quando chegamos à questão de angústia, até mesmo a questão de crescimentos em todos os âmbitos, é importantíssimo para o ser humano. Tá? Por exemplo, o que chegarem ao seu lar depois de um dia cansativo, né?
É extremamente importante chegar dentro de casa lá no dia que foi exaustivo, que foi um dia cansativo do trabalho ou de estado, de condições que você está, as pessoas encontrem um ambiente de serenidade, equilíbrio e segurança, onde possam sentir-se amadas e protegidas dentro de casa, onde está o seio da família. Você quer ver um ponto interessante? Se você estiver no lugar e esse lugar tiver começar a dar o tempo virar, tá um tempo bom, de repente dá aquela chuva, dá aquela ventania, a gente fica preocupado, por mais seguro que o lugar que você esteja, ele possa ser, você quer chegar em casa, porque o seio familiar te dá essa sensação de segurança. E isso é interessante em todo ser humano. Enquanto você não chega em casa, parece que você não está seguro. Por quê? Porque é dentro do lar que você encontra essa segurança e a família precisa prover isso, proporcionar condições ao ser humano favoráveis, tá? Condições favoráveis aí ao ser humano, tá bom? É, também Deus, um dos propósitos que Deus deixou para a família era desenvolver a maturidade. Tá? A, a, as experiências vivenciadas na família contribuem para o indivíduo atingir a maturidade. Tá? Toda a experiência que você vive no meio da família, você vai aumentando o seu grau de maturidade. O papel dos pais como exemplos de vida e agentes da interação familiar é essencial ao cumprimento desse propósito. Tá? Uma vez que nós nos tornamos pais, nós precisamos ser exemplos de vidas para que os nossos filhos que vão crescer dentro desse seio familiar, ele possa ter esse entendimento. E aí você precisa ter maturidade. E a família te leva a desenvolver essa maturidade. Eles só conseguirão forjar o caráter dos filhos e prepará-los para a vida se tiverem Deus como Senhor e usarem com sabedoria e autoridade que Deus lhes entrega, que Deus lhe ortogou. Nós estudamos na lição passada sobre educação, falando de maturidade, de caráter forjado pelo próprio Deus. Quando você tem à luz da palavra essa formação de caráter e aí, consequentemente, a maturidade, você vai usar com sabedoria a autoridade que Deus ortogou à sua vida, tá bom? Esse é mais um dos propósitos que Deus deixou para a família. Vamos mais um propósito aí? A direção de Deus em sua palavra, né? Melhor dizendo, propósito não, a base agora, base para construir uma família segundo o plano de Deus, que é o item 4. Qual é a base para construir a família segundo o plano de Deus? É a direção de Deus em sua palavra. Quando nós observamos a palavra de Deus e direcionamos segundo a vontade de Deus, você tem a probabilidade muito grande aí de sucesso. Então, para construirmos uma família que agrade ao Senhor, não existe fórmula mágica, não existe. A única maneira de termos uma vida pautada na palavra de Deus é na palavra de Deus. E só assim o nosso lar será feliz. Não há outra forma, irmãos, de alcançar a felicidade sem a presença de Deus dentro do lar. Nós precisamos ter um lar com ambiente onde o divino, o ser divino, esteja presente. Tá? E também ele tem a resposta para as orações. Tá? E aí, se nós voltarmos, termos uma vida de oração, Deus estará falando e agindo na nossa vida. Tá? Que é outra atitude que precisamos ter com base para a nossa família, é a oração. Além de ler e estudar as Escrituras e de não andar em más companhias, de estar sempre na presença de Deus, nós devemos orar e jejuar, pois essas são ferramentas que o Senhor nos deu a fim de consagrarmos a Ele e entendermos melhor a sua orientação para a nossa família. É um lar que onde você tem criado o costume, o hábito de orar e de jejuar, você tem a direção de Deus para estar direcionando a sua família. Tá? E o sucesso também pela obediência do próprio Deus. A obediência a Deus é primordial para a construção de uma família conforme os seus propósitos. É você entender a palavra, é você orar e na oração ter a direção de Deus, ter a orientação na palavra, e aí você vai ter uma construção de uma família conforme os propósitos do próprio Deus. E nosso esforço por obedecer a Deus e aos seus princípios que Ele estabeleceu, definirá que tipo de família nós construiremos. Como que será essa família? Baseada, estabelecida naquilo que Deus quer, nos propósitos de Deus, nos propósitos divinos, ou naquilo que hoje, infelizmente, a sociedade tem pregado aí, não valorizando em nada a família, pelo contrário, procurando com as suas ideologias desconstruir o padrão bíblico de família, tá? O padrão bíblico de família que nós conhecemos segundo a palavra de Deus.
No item 5 aí, vai falar das orientações bíblicas aos maridos. Falar um pouquinho aí, puxar as orelhas dos maridos aí, tá? Então, de um modo geral, podemos afirmar que o homem é mais lógico e racional do que a mulher. Então, o homem trabalha mais pela questão da lógica e da razão do que a mulher. A mulher é mais emocional, tá? E o papel social dele, designado pelo próprio Deus em Gênesis 2:15, é o de proteger, prover e liderar. Observe só, quando Deus chama o homem, ele diz que Deus fez o homem para lavrar e guardar, tá? O lavrar, ele vai trazer a questão aí de prover, de trazer o alimento, de buscar o alimento, tá? O lavrar fala de cuidar da terra, dessa terra produzir e o homem trazer o alimento para casa. Então a função de prover para o lar é do homem, tá? E o guardar fala da proteção. E o homem precisa proteger o seu lar, tá? O Senhor o capacitou para lavrar o jardim do Éden e para cuidar dele e protegê-lo. Então todas as regras que foram dadas pelo Criador, essas regras, né? Por isso, após a queda, Deus não cobrou tais responsabilidades diretamente da mulher, mas do marido. Observe só o que acontece na queda. O homem que tem o dever de lavrar, de prover, de trazer o alimento para casa. E aí o que acontece? Adão falha nesse quesito, nesse princípio divino. Ele não vai buscar o alimento e quem foi buscar o alimento foi Eva. E ela viu que o fruto era bom para comer. E Adão não foi buscar, quem foi buscar foi Eva. Ele falhou nisso, por isso que Eva acaba comendo o fruto, porque era a missão dele lavrar, tá? Prover o alimento. Segundo, ele teria que proteger o jardim, proteger o jardim que era o seu lar, a sua casa. A proteção ela teria que vir do homem. E ele também falhou nesse quesito. Por quê? Porque o inimigo entrou dentro do seu lar, que era o Éden, entrou dentro da sua casa. Tá? E aí o que aconteceu? Causou o estrago que nós conhecemos. Por isso, após a queda, Deus não cobrou tais responsabilidades diretamente da mulher. Embora ela tivesse a ação de pegar o fruto e comer, de ouvir o inimigo, mas era dever do homem, e Deus cobrou do homem, porque o dever era dele, a ordem era dada para ele. Todas as regras foram dadas pelo próprio Criador, irmãos, e Deus cobrou do homem isso, porque era dever do homem. Então vejamos aqui algumas responsabilidades dos maridos de hoje. Ele precisa exercer a liderança baseada no amor, ele precisa ser líder, mas ele precisa ser servo, está lá em Mateus 20:28. Ele precisa ser o cabeça da mulher, o homem tem que ser o cabeça da mulher, isso é um princípio bíblico, não abra mão disso, nem o homem, nem a mulher. Tá? Ser o profeta da família, profetizar as bênçãos, levar essa família ao crescimento dentro da palavra e ser o sacerdote da casa. Qual é a diferença aí da ação do profeta e da ação do sacerdote? O profeta, ele leva a família, no caso aí do marido, leva a família para Deus. O profeta sempre leva algo do povo para Deus. Essa é a ação do profeta. Já como sacerdote é o inverso. Ele traz a mensagem, eu estou falando ao contrário, irmão, me perdoe. O profeta ele traz a mensagem de Deus para a família. Ele traz de dentro do próprio Deus, ele traz para a família. Esse é o propósito aí do profeta. Sempre quando Deus tinha uma forma, queria falar com o povo, ele usava os profetas para falar com o povo. O homem precisa ter essa mensagem de Deus e trazer Deus para a sua família, tá? E no quesito sacerdote, é o contrário, ele leva da família para Deus. Ele vai oferecer, lembra que Jó, ele estava lá intercedendo pelos filhos dele, porque ele estava exercendo ali o papel de sacerdote, de estar levando a sua família para Deus. E esse é o papel que o homem precisa exercer. Além de ser líder e servo, de ser o cabeça da mulher, exercer a liderança baseada no amor, ele precisa ser profeta e ele precisa ser sacerdote dentro do lar. Tá? Então o sucesso do relacionamento familiar e a durabilidade do casamento depende do modo como o esposo, e no caso juntamente com a sua esposa, irão desempenhar as suas obrigações dentro do lar. As obrigações do marido nós passamos aí, claro que de uma forma bem resumida para os irmãos, porque o curso é um curso básico, tá? Então foi Deus que instituiu o casamento e os princípios que devem governá-lo. Por esse motivo, ele é o único que pode ajudar a nos cumprir com excelência o papel na família. Só ele que pode estar nos ajudando, tá bom? Vamos puxar um pouquinho da orelha das mulheres aí um pouquinho. Orientações bíblicas aí às esposas. As esposas, a mulher, é dever delas ser submissa ao marido. Impõe à mulher uma posição, e aí nesse caso vai impor a ela uma posição de inferioridade? Claro que não, irmãos. Tá?
entenda só, o marido, ele é o cabeça, ele é o que tem a missão. E a mulher está em submissão, abaixo da missão. A missão é do marido, é cobrada dele. E a mulher está apoiando a missão do marido. Ela está em submissão, ela é submissa, ela está debaixo de um que tem a missão. Então, essa submissão leva ela a sempre se reportar ao marido. Agora, isso não quer dizer que esse marido tem que ser um camarada terrorista, né? Um ditador. Não, não. Por que a igreja ela é submissa a Cristo? Cristo teve a missão, veio e morreu na cruz do Calvário. A igreja é submissa a Cristo, submissão. Por que a igreja é submissa? Porque Cristo nos amou. O amor de Cristo nos leva a submeter a Ele. A forma de Cristo nos tratar. Então esse marido, ele precisa ser um marido exemplar em todos os aspectos, para que essa mulher tenha prazer em ser submissa a esse homem. Tá? Precisamos compreender que o homem e a mulher são iguais diante de Deus. Aos olhos de Deus não tem diferença, homem e mulher. O qual, conforme a sua vontade, determinou os papéis específicos de cada um. São papéis específicos, mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. Diante de Deus somos iguais. Estabelecendo ao homem como cabeça e a mulher como ajudadora. Então cada um precisa desempenhar o seu papel como o próprio Deus designou para que nós estivéssemos observando. Tá? Vejamos aqui ainda algumas das responsabilidades das esposas. Ela precisa amar o seu esposo, Tito 2 e 4 vai falar sobre isso. Ela precisa ser a adjuntora ou ajudadora do marido, ela precisa ser essa mulher que ajuda o marido. Ela precisa submeter-se ao marido em amor, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, e ela precisa tratar o esposo com respeito. O marido gosta de uma esposa que o respeite. E ela precisa administrar o lar, que a mulher sábia edifica o lar. Ela não deixa para o marido resolver as questões de dentro do lar, tá? Tem mulheres que têm os filhos lá, faz a bagunça durante o dia e ela diz assim, quando o seu pai chegar, ele vai resolver. Não, minha querida, vá lá e resolva. Toma a atitude que tem que ser tomada, faça o que tem que fazer, para quando o seu marido chegar, ele ter ciência do que aconteceu, mas que você já edificou o seu lar. Não só é fazer comida, dever da mulher não é só fazer comida, lavar louça, não é só isso, irmãos. Edificar um lar vai muito mais além disso. E a mulher tem de Deus essa sabedoria para fazer isso dentro do lar. Tá bom, irmãos? Essa aula de hoje, ela é bem resumida, tá? Aí entrando aí, então no último slide já. Último slide. Dicas dos itens. Diante dos itens, diante dos itens, percebemos que a mulher é importante para o marido e os filhos. O papel da esposa precisa ser praticado nos lares a fim de conquistarmos uma família abençoada e feliz. Quando a mulher cumpre o papel dela, como os preceitos bíblicos, a família é abençoada. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E que o Senhor nos abençoe no nosso lar e ajude-nos a cumprir o papel que Ele estabeleceu para que cada um de nós estejamos cumprindo. Irmãos, nós precisamos cumprir esse papel dentro do lar. E que o Senhor esteja dentro do nosso lar, tá bom? Aula curtinha, olha, se você fizer um esforcinho, você já assiste também, daqui a pouco, assim que eu encerrar essa, você assiste a de mordomia, que também é curtinha a aula, tá? Mas eu resolvi fazer separado, porque vai que você está com o tempo aí mais resumido, você assiste uma aula e depois você assiste a outra. Quando eu dou aula aqui presencial, eu dou essas duas aulas juntas. E aqui eu resolvi separar, mas são 20 slides só, dessa outra acho que é 23 slides, um pouquinho assim, um pouquinho mais só de slides, tá bom? Vamos agradecer a Deus então e encerrar a nossa aula de hoje. Quero mencionar aqui a gratidão que eu estou de você estar participando conosco desta aula de hoje, tá bom? Que Deus possa estar prosperando a vossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por nos ter, Pai, o privilégio de termos a família conosco, ó Pai. Uma instituição, Senhor Deus, que foi, Senhor Deus, projetada por Ti, Senhor Deus, e já, Senhor Deus, executada. E hoje nós temos o privilégio de vivermos em harmonia dentro do lar, quando nós colocamos o Senhor para estar dentro do nosso lar, ó Pai. Infelizmente, muitos estão aquém daquilo que o Senhor espera. Mas pedimos a Ti, Senhor Deus, que trabalhe nessas vidas, que tenha misericórdia, para que, Senhor Deus, possam ser restauradas por Ti, Senhor Deus, porque o Teu prazer, ó Deus, é restaurar, Senhor Deus, aquele que está, Senhor Deus, em condição que não agrada a Ti. Pai querido e santo, te louvamos por cada aluno e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja com todos e todos digam amém.
Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, próxima aula é mordomia cristã. Deus os abençoe.